eu queria compartilhar uma palavra com vocês. E 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 5. Na verdade, eu vou fazer um apanhado aqui inicialmente, com algumas palavras que já ouvi no comércio. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Obrigado, Tiane. Deixa eu tomar aqui de uma vez. Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Isso, eu separei algumas coisas, se você quiser anotar, eu acho que vai ser de grande avalia, até porque o pastor Silas disse algo muito precioso aqui. Muitas vezes numa palavra, numa frase que é dita por alguém durante uma ministração, ela abre uma porta na sua mente, para que uma mensagem chegue até você. Então, eu peguei esse texto, e ele fala algumas coisas que me saltaram. O primeiro ele diz: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é: aqueles que estão no início, aprenda e respeite a experiência dos mais experientes. Eu acho que essa é uma grande instrução. Tem gente que chegou no ministério antes de você. Tem pessoas que cometeram erros que você não precisa mais cometer, que vivenciaram adversidades que vocês não precisam mais. No último comércio nós vimos a experiência do pastor Marcos Gregório e do apóstolo Ezequiel Teixeira. O pastor Marco Antônio estava citando aquilo que foi feito lá na época com o pastor Mirko, com o Arnolfo. Depois nós fizemos o mesmo painel com o pastor Gerson e o pastor Silas. Então esse texto está dizendo, jovens, e não quer falar simplesmente da idade. Eu quero falar sobre aqueles que estão começando agora. Talvez você não seja jovem numa faixa etária, mas seja alguém novo no ministério, que recebeu um chamado, já não mais na juventude. Então a Bíblia está dizendo, né, esteja sujeitos, preste atenção, ouça, escute. Escute os mais experientes. Mas preste atenção, porque ele continua dizendo: sede sujeitos todos, uns aos outros. E me parece que agora há uma visão mais ampla. Me parece que deseja mostrar que às vezes alguém é mais jovem que você, mas pode ser experiente e autoridade numa área que você não é. Agora me parece que a visão é mais ampla. Você pode ser uma bênção para alguém mais jovem. E às vezes nós ficamos olhando, por exemplo, você olha para uma história extraordinária entre Eliseu, por exemplo, e a sunamita. Mas se você parar para prestar atenção direitinho, me parece que o ministério do moço de Eliseu está mais ligado à sunamita do que o próprio Eliseu. Foi o moço do Eliseu que notou que aquela mulher tinha a necessidade de ter filhos e não tinha, mas o próprio Eliseu não notou. Quando ela vem para recuperar seus bens, não é Eliseu que está lá,
é Geazi contando a história para o rei e faz com que ela receba tudo de volta. É importante nós entendermos que muitas vezes, e que se uma pessoa é autoridade numa área, necessariamente ela não é autoridade em todas. Muitas vezes na minha rede social, alguém entra para me pedir conselhos sobre investimentos e finanças. E eu digo para essa pessoa, querida, essa não é a minha área. Vai falar com o Gerson, vai falar com o Tiago Brunet, vai entrar na rede desses caras. Mas as pessoas têm tendência a achar que alguém que é autoridade numa área tem autoridade para falar em todas as áreas. Então os mais experientes também têm que entender que muitas vezes alguém mais novo que você vai chegar trazendo consigo uma bagagem que você não tem. É o que o texto está dizendo. Jovem, seja sujeito aos mais velhos, aprenda com a experiência dos outros. Agora você mais antigo, aprenda que alguém mais novo pode chegar na sua vida trazendo um conteúdo cujo qual você ainda não tem ou não teve acesso. Mas preste atenção, para que isso aconteça, revestido de toda humildade. Porque se você vai, certo, ter um intuito de aprender com outra pessoa, você não vai conseguir fazer isso se você não for humilde. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Tem uma palavra que eu gosto muito, chama autorregulação. É um mecanismo que você usa para manter um controle, certo, interno, diante dos fatores externos que tentam te provocar. Aprenda a se autorregular. E aí você vai aprender que o ambiente periférico não te domina. Você não é dominado por aquilo que acontece ao seu redor. Você é dominado por aquilo que acontece dentro de você. E quem está dentro de você é a palavra de Deus, o Espírito Santo é a fé. Então, ele fala aqui no verso 7 sobre ansiedade. O verso 8 é o que eu quero pregar para vocês. Mas o verso 9 ainda termina dizendo, certo? O qual, resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Eu gosto dessa colocação. Você não está sendo perseguido, é o único não, meu filho. Quem você pensa que é na fila do pão? Porque o diabo se levantou contra mim, está contra todo mundo. Eu já vou mostrar isso. Certo? Então tem gente que gosta de se fazer de contado, pastor, estou numa luta tremenda. Quer companhia? Está todo mundo lutando, meu filho. O seu inimigo está furioso. Esse dia eu fui num culto, a irmã olhou para mim com aqueles olhos de tandera, olhou meu passado, meu presente, meu futuro, fechou a cara e veio. E me disse, pastor Cláudio Duarte, eu tenho uma mensagem para o senhor. Eu falei, pode falar, dona. O inimigo está furioso com o senhor. Eu falei, dona, posso ter uma mensagem para a senhora? Está com a senhora também. Vem botar terror em cima de mim não, que eu já estou assustado demais da conta. Então está aqui, permaneça firme na fé. Então olha que textozinho interessante. O primeiro versículo diz que os mais ou os inexperientes aprendem com os experientes. O texto continua dizendo que você pode ser experiente numa área, mas pode não ter experiência em outra. Então, uns aos outros. Mas para que isso aconteça, você tem que se revestir de humildade. Tá certo? Para quê? Para que você consiga entender que as coisas não acontecem no tempo. Então, controlar a sua ansiedade. E aí vem o verso 8, que eu vou ler já com vocês. E o 9 diz que você vai precisar de fé e entender que você não é a última bolacha desse pacote. Que o bagulho está doido para todo mundo. E quanto mais atividade você tem, quanto mais responsabilidade, por isso que está cheio de engraçadinho na nossa igreja querendo cargo. Mas eles nunca pararam para pensar que um pastor, quando divide poder, também divide demônio. Quando o cara administra sozinho, os demônios vai tudo em cima dele. Esse dia um cara falou, pô pastor, eu não faço nada aqui na igreja. Eu falei, quer quantos demônios? Ele falou, não quero demônio, eu quero cargo. Eu disse, pois é, a gente só fala o cargo, mas eu já estou avisando que junto com o cargo vai uns demônios. E que eu posso selecionar o cargo, mas não seleciono os demônios.
que se pudesse mandava uns pior para tu, tá certo? Porque tem gente, os caras só querem, pensa que é moleza, é o que o pastor citou aqui. Todo mundo vê as cachaças que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva. Mas eu quero falar do verso 8. Me parece que o texto começa falando dos cachaceiros. Sede sóbrios. Esse dia eu estava pregando num culto, eu falei, porque o cana, um cara no primeiro banco falou assim, pastor, eu, cana, também. Eu falei, não, rapaz, você não entendeu nada, não era isso, era outra coisa. Verso 8, sede sóbrios, vigie, porque o diabo vosso anda em derredor como um, buscando a quem possa tragar. Quero fazer uma analogia nessa manhã, desse versículo que para mim é extraordinário, né? Como tantos, a gente às vezes se empolga falando, ressaltando um texto, mas a Bíblia é fantástica. Mas esse texto, ele compara o diabo a um leão. Ele é como um leão que anda buscando a quem possa tragar. Então me parece que o diabo está fazendo um ambiente de seleção, buscando quem possa, certo? Por quê? Porque preste atenção, se vai comparar um leão, o leão tem algumas preferências de quem atacar, certo? Então como é que o leão seleciona suas presas? Como qualquer predador, ele busca se afastar de uma presa cuja qual ele seja exposto a um risco de ser ferido. Ou seja, o leão, ele vai mapear a sua presa. Antes de atacar, ele vai observá-la, ele vai fazer um processo que para mim envolve 4 etapas. Ou ele procura 4 adjetivos em suas vítimas. Que se temos, a palavra sendo exposta, dizendo que ele é como um leão, ele vai buscar em mim e você algumas coisas. Então, quando o leão está de olho, de um dos seus grandes, um dos Big Fives da África, o búfalo, o que ele faz? Vou pegar o búfalo como exemplo. A primeira coisa que ele procura são os velhos, aqueles que estão enfraquecidos, cansados. É por isso que eles nunca andam, na extremidade da manada. O búfalo velho, ele sempre anda no meio, porque existe um cordão de isolamento, uma proteção dos jovens, dando a ele, um nível de segurança. Cansaço. O tempo vai passando, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você se estruturar, quanto você tem força, melhor você vive quando não tiver. Aprenda isso. Vai chegar um tempo que você não tem mais força, não tem mais, você vai amarrar o cadastro do sapato. É uma agonia. Se você precisar pegar alguma coisa do banco do carro, de trás, quando a mão volta, essa parte está toda imobilizada. Você já está numa idade avançada e gostava de jogar um futebol? A mente não envelhece. Antigamente alguém lançava, você ia. Agora alguém lança, a cabeça vai. O corpo vai mancando. Certo? Então procura os fracos. Tá certo? Fracos. Segundo que o diabo anda procurando, os frágeis, os jovens, os pequenos, os inexperientes. Eles também andam no meio da malhada junto com os velhos, os fracos. Eles são frágeis, eles ainda não têm como se defender, eles são inexperientes. E atrás deles é que o diabo está, ou o leão está, também está.
atrás daquele que se sente cansado, aquele que não tem proteção, atrás daquele inexperiente, o jovem. O terceiro, os feridos. O leão fica de olho se tem alguém mancando, se tem alguém com algum nível de dificuldades de locomoção. E é essas presas que eles vão escolher atacar no momento oportuno. Os velhos, cansados e fracos pelo tempo, os jovens, inexperientes, pequenos, frágeis, os feridos, que podem ter sido feridos em conflitos internos, como por exemplo numa briga para procriação. Um búfalo acabou sendo ferido por outro, um macho que deseja ser alfa. Ele pode ser ferido por um conflito externo, ter recebido um ataque, né, que não é interno, mas foi externo e o feriu. Ou ele pode ter se ferido simplesmente por um acidente, pisou num lugar que não devia, e aquilo acabou, mesmo que de forma acidental, criando um problema. O quarto são os solitários. Aqueles que resolveram andar sozinhos, talvez por timidez, talvez por decepções, talvez por se sentirem autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Nesses 4 ambientes, quando pessoas estão fracas demais, ela é um alvo fácil para o diabo. Quando elas são frágeis demais pela inexperiência, elas são alvo fácil. Quando elas estão feridas, um alvo fácil. E quando elas são ou estão solitárias. Aliás, seja você fraco, frágil, ferido, a estratégia do leão sempre vai ser isolar você. Eles montam um sistema de ataque onde o propósito é isolar sua vítima. Por quê? Porque todos esses 4 grupos que eu citei para vocês, eles têm algo em comum: baixo poder de reação. Eles vão ter dificuldade de reagir. Por quê? Porque estão fracos. Por quê? Porque são frágeis. Por quê? Porque estão feridos. Por quê? Porque estão solitários. E aí eu peguei alguns exemplos que eu acho que vale a pena. Não vou citar o texto porque a maioria aqui sabe muito bem. Mas preste atenção. A forma que o diabo ataca Samuel. Um grande homem de Deus. Inquestionável dizer. Mas quando nós olhamos na velhice, ele encontra uma fraqueza. E sua fraqueza está em não repreender seus filhos, em não posicionar seus filhos. E essa é uma porta de entrada, um ataque muito grande. Ele já está velho, ele está cansado, seus filhos têm o comportamento, mas ele não tem mais controle. Ele não tem mais força, e isso faz com que o povo não queira os filhos de Samuel como juízes. Então quem vai entrar? Saul. E vamos trocar a fraqueza da velhice pela inexperiência da juventude. A inexperiência de não conhecer o modelo. Ele é o primeiro, obviamente ele vai cometer erros. Ele é inexperiente, é verdade. Inexperiente a ponto de achar que pode cumprir obrigações sacerdotais, de que pode ultrapassar e quebrar princípios. Nós precisamos sempre transmitir para todos que caminham conosco, e também para nós. Existem orientações e princípios. Orientações podem ser questionadas, orientações podem até ser opcionais, mas princípios não. Princípio não é. A salvação vem dos judeus, sim ou não? Você gosta disso?
Provavelmente não. Por quê? O povo judeu. Por que não podia ser outro? Porque justamente eles. Por que aquele povo? Por que aquele povo? Por que aquele povo? Dane-se. Por que aquele povo? É um princípio e eu não tenho como quebrar. Nós podemos negociar com pessoas o nosso carro, a nossa casa, os nossos bens, mas não podemos negociar com ninguém os princípios de Deus, porque eles não são nossos, são deles. Então, onde quer que você estiver, o princípio tem que estar sempre latente na tua mente. Você está pronto para expor o princípio. A orientação, se não quiser, não siga. Pode até questionar. Aliás, tem uma coisa nos judaísmos que eu gosto muito. Eles nunca questionam o texto. Eles sempre podem até questionar a interpretação. O texto não se questiona, porque Deus é Deus, sabe o que faz. É o Todo-Poderoso. Mas nós vemos aí na experiência que é um problema sério, que fez com que Saul não conseguisse esperar a presença do profeta. Um profeta que também não é perfeito. E viveu suas deficiências no cansaço. E para isso, talvez, o bom seria montarmos uma boa estrutura para passarmos esse bastão. Talvez esse seja um bom exemplo, apesar, de muitas falhas que vemos em Eli, quando vemos o garoto chegar na casa dele, certo? O menino não tem a experiência do profeta ou do sacerdote, mas ali ele começa a ouvir Deus, ou seja, uma relação sadia entre as duas gerações. Isso é algo muito precioso para nós. Por onde eu passei, eu sempre vi um ambiente muito fantasmagórico no pastor. O pastor sempre tinha muito medo da nova geração, e principalmente de quem tinha talento. Deixa eu falar uma coisa para você, você nunca vai ser bom em tudo, e você trabalha para Deus, então pode ter certeza que aquilo que você não é bom, Deus vai mandar alguém que é bom naquilo que você não é bom, para trabalhar contigo. E você vai ter que aprender a lidar com essa pessoa. Certo? Para de ver essas pessoas. Às vezes o cara chega na sua igreja e ele é mais carismático que você, dane-se. Bota ele no lugar dele. Mostra para todo mundo quem é você e quem ele é. E aprenda a lidar com isso, porque a vida é assim. Eu falo muito para casal. O que a vida faz um extrovertido casar com um analítico? Não tinha nada para dar certo. Certo? Mas o que é? A vida trazendo para perto pessoas diferentes. Porque quando pessoas diferentes vêm para a sua vida, você se torna mais habilidoso para resolver um número maior de problemas. Porque pessoas sempre vêm na sua direção, trazendo o que te falta e pronta para levar o que te sobra. Então, pastorzão, vou falar uma coisa para você. Às vezes eu me vejo meio fantasmagórico. Chega alguém na igreja, mais carismático que eu, o povo começa a gostar deles. Nem é pastor e já começa a ser chamado de pastor. Eu já fico na mira. Quem está pensando que é? Aqui quem me manda sou eu. A visão está comigo. Pois é, se você tem a visão, enxergue que às vezes alguém é bom numa área que tu não é. Entendeu? E cuidado para não potencializar a habilidade do outro e você matar ele, fazendo ele se achar que é o cara. Você cria a cobra e depois tem que descer o porrete. Tá certo? Vamos lá. Se é para falar entre relacionamentos e lidar com isso, vamos lá, para não andar sozinho, vamos pegar Naamã com seus soldados. Quem é a nação que não gostaria de ver esse camarada morto? Ele é o líder do exército da Síria, ele comanda manobras militares que faz da Síria naquela época um exército extremamente vencedor. Matar Naamã, provavelmente, seria o sonho das nações vizinhas. E se ele vai fazer uma viagem de Damasco até Dotã, até Samaria, ele precisa escolher as pessoas que vão com ele. Ele não pode levar qualquer um com ele. Ele não tem como levar todos, mas aqueles poucos que vão serão selecionados. Todo dia, todos os dias, a vida está mandando gente para você. Levante todos os dias de braços abertos para receber quem chega e de mãos acenando para se despedir de quem vai. Pare de colocar pessoas da sua agenda no seu destino e não cometa o erro de colocar gente de seu destino na sua agenda. Se você bota alguém de destino na agenda, você corre o risco de perder alguém precioso. Se você coloca alguém de sua agenda no seu destino, você pode se ferrar. Tem gente, por exemplo, que seria extraordinário para estar num divã de um analista, de um psicanalista,
no consultório de um psicólogo, de um psiquiatra. Sabe onde essa pessoa está? Na sua certidão de casamento. É a pessoa certa no lugar errado. Cabe a você selecionar. E preste atenção, hoje tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta. Mais um pouquinho. Você só pode escolher uma para casar. A probabilidade de errar é muito grande. Pare e pense nesse negócio. E tem gente que está com tanto problema para lidar com gente que já está lidando com bicho. Certo? Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. O Naamã anda com gente boa, sim ou não? Valente, gente comprometida com ele. Quando o Naamã chega, ele está cansado da viagem. Ele está decepcionado porque ele teve um encontro com o rei, foi para o endereço errado. Agora ele chega na casa do profeta. O profeta não atende, ainda manda ele tomar banho. Ele falou, eu vou embora. Mas aí ele não andava sozinho, ele tinha uma turma. Uma patotinha que andava com ele. Ele está fraco, sim ou não? Sim ou não? Ele está fragilizado porque viu o cara pelado. Ele está fragilizado porque o outro não recebeu ele. Ele deve estar meio ferido. Mas ele tem uma turma boa. Tu não pode andar sozinho, rapaz. Tu tem que ter gente para falar com você o que ninguém fala. Sabe? Ô, vacilão. Ô, Zé Ruela. Baixa a bola. Às vezes ninguém tem intimidade para fazer isso. Eu saio da igreja, todo mundo falando que eu preguei para caramba. Entro no carro, minha mulher olha para mim e diz, Cláudio, meu filho, pelo amor de Deus, cara. Pô, cara, hoje foi ruim demais na conta, pô. Tu não orou não, pelo amor de Deus, rapaz. Eu falo, mas todo mundo falou que eu preguei. Mentira. Foi ruim. Você tem que ter gente, pô. Pede tu para falar mesmo. Entendeu? Falar que essa roupa sua não está boa. Uma mulher que tem 100 anos querendo vestir igual a garotinha, mulher de pastor às vezes. Parece irmã do Highlander. Sério, rapaz. Bagunçada. E acho que é tchutchu. Sangue de Jesus tem poder. Eu vou falar igual o pastor Marco, vou ficar quieto. Tá certo? Então tá lá, o cara tá para voltar, mas ele tem gente do lado dele para falar, vamos embora, rapaz. Que é isso? Você tem que ter gente para te animar. Não dá para andar sozinho, o diabo vai engolir você. Está ferido, ande no meio da manada. E você vai ter tempo de se recuperar. Você é inexperiente, anda no meio da manada. E aprenda a adquirir experiência. Você está velho, fica no meio da manada, espera a morte chegar. Mas não precisa morrer antes. Ué, mas é verdade, fazer o quê? Vai morrer mesmo, todo mundo morre. Tá certo? Você chega nesse mundo sozinho e vai embora sozinho. Entendeu? É assim que funciona. Você chega aqui e não está trazendo nada. E na hora de ir embora não leva nada. A única roupa que você leva nem foi você que escolheu. Alguém vai botar a piorzinha para dar outra para quem está vivo. Seu cônjuge, se for casado, vai chorar dizendo que não casa mais, nunca mais na vida. Deixa quieto. Você tem que ter gente com você. Não ande sozinho, ok? Não ande. Não seja o solitário. Vai assistir os filmes, os documentários, e você vai ver como o leão seleciona. Vamos pegar alguém? Eu peguei José como ferido, porque ele foi ferido por gente de dentro da sua casa. Aqueles que deveriam protegê-lo, feriram. Porque nós temos que nos preparar para ferimentos internos. Tem gente que vai nos ferir. E outra coisa que eu estava falando com os irmãos, aprenda, o pastor Silas é habilidoso para lidar com isso, aprenda a criar nas pessoas memórias afetivas. Porque é disso que me parece que as pessoas vão lembrar. Você paga isso, ajudou a pagar a luz, ajudou a não sei o quê, pagou isso, pagou aquilo, e o miserável te trai. Você já viu que tem uns pastores que não tem dinheiro e os membros deles é mais fiel do que os seus, que ajudam? Porque me parece que as memórias afetivas, sabe? Hoje eu chego no culto um pouco mais cedo, abraço todo mundo, cumprimento, olá, tudo. Porque minha proposta, pastor, como eu sei que não dá para todo mundo fazer, mas eu sempre que posso eu faço. Porque eu crio uma memória, nossa, o pastor foi falar comigo. Que beleza. Tem que criar isso. Às vezes eu vejo pessoas aqui feridas por gente de dentro.
ele também foi ferido por gente de fora. O copeiro o feriu. Sim. Quando esqueceu dele depois, apenas de 3 dias, era alguém de fora que estava o ferindo. Ele está ferido. Ele também, para mim, foi ferido por um acidente. Que acidente? O interesse da mulher de Potifar por ele. Ele não pôde controlar. Aconteceu. Às vezes nós vamos ser feridos por gente de dentro da nossa casa, da nossa liderança, mas isso não pode nos paralisar. Nós estamos fazendo uma grande obra, como disse Neemias, nós não podemos descer, nós temos que prosseguir, continuar. Às vezes vamos ser feridos por gente de fora, que você nem conhece. Eu não sei você, mas às vezes tem 200 comentários do vídeo que eu postei e ele é bom. Aparece um miserável que escreve assim: nossa, que coisa horrorosa. Pronto, acabou comigo. Um só de fora. Eu falo, meu Deus, por que me desamparaste? Sim. E por último, preste atenção, a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Então, a proposta é não viva sozinho. Não viva. Principalmente se você já estiver cansado, numa idade. Arruma alguém para andar na extremidade, vem para o centro. Conquiste a admiração, o respeito. Construa um discipulado, um ambiente cujo qual a pessoa vai te respeitar pelas memórias afetivas que vão ter com você. Aprenda que sem experiência, independente da sua idade, quando ficar velho amadurece. Isso é palhaçada. Idade por si só não amadurece ninguém não. Tem gente que é um jovem bobo, envelhece, fica um velho bobo. Só trocou de bobeira. É verdade. Então nós temos que criar uma linha de amadurecimento. Está ferido? Vai para o meio do rebanho. Deixa a gente te proteger. Não tem experiência? Deixa os experientes, os fortes, eles andarem na extremidade. Aprenda. Não ande solitário. Porque o que o diabo vai observar é o seu poder de reação. E às vezes, você pode ter o poder de reação baixo, mas se tiver alguém com você. Lembra quando Davi estava enfrentando uma batalha e ele ia perder a batalha? O que os homens que estavam com ele tirou, deu um suporte a ele e disse: cara, você não pode, você não tem mais como se manter nesse nível, não é mais para você. No comércio eu tenho aprendido isso. Aliás, eu tenho aprendido isso no grupo com vocês. Eu aprendo muito o tempo inteiro. Aprendo o que fazer com aqueles que fazem o certo. Aprendo o que não fazer com aqueles que fizeram errado. Certo? Eu fico de olho em tudo. Por quê? Porque a vida é uma só. Hebreus 9, 27. O salmista vem e piora, dizendo que ela é curta e rápida no Salmo 90. Então, numa vida única, curta e rápida, você só tem uma chance. Uma chance só de casar. Só. Casamento é vitalício. Ninguém avisa, mas eu vim avisando agora nos meus eventos. Vitalício. Ou seja, casamento não tem saída de emergência, nem rota de fuga. Aliás, tem uma saída. Ela só não é para frente, nem por lado. Ela é para baixo. É até que a morte o separe. Então, se você é um pastor, cuide do seu casamento. Cuide. Tenha na sua esposa um profeta, porque normalmente é. Certo? A mulher tem condição de enxergar coisas que nós não enxergamos. Tem amigos. Eu acho engraçado, e termino aqui, pessoas que têm 30, 40, 50 anos e não têm amigo. Como não tem amigo? Não pode. Você pode até ter poucos amigos no nível máximo, mas principalmente nós temos que ter amigo. Sabe uma das coisas que me mantém em Xerém? Amigos. Eu tenho gente lá que não quer saber quanto seguidor tem na internet. O carro que eu ando, a casa que eu moro, não tem nada. Se daqui a 3, 4, 5 meses, 6 meses eu não tiver nada, sabe o que ele vai fazer comigo? Pescar um lambari no rio.
E nós vamos dividir uma Coca-Cola, porque eu não bebo mais, louvado seja Deus. Amigo em todos os níveis. Certo? Nem todo mundo frequenta a minha casa. Mas tem gente que frequenta a minha casa que eu não conto segredo. Tem gente que eu conto segredo, mas não empresta dinheiro porque não paga. Tem gente que não vai na minha casa, não empresta dinheiro, não conta segredo, mas viaja comigo, porque é gente boa, racha as despesas. Tem gente que não viaja comigo porque a mulher dele não quer fazer nada, os filhos parecem que tem demônio, come tudo, quebra tudo. Então que viaja com o outro, porque comigo não viaja. Ou seja, eu tenho um montão de amigos, mas cada um deles num nível diferente. Eu vou colocando aquele ali, aquele lá, e vou ajeitando o negócio. Então não dá para andar sozinho. Venha para o Comércio. Pastor, eu estou precisando de um amigo. Você seleciona, por exemplo, você descobriu, por exemplo, que está com triglicerídeo alto, colesterol alto. Nossa, meu Deus, está com pressão alta. Está tudo alto, menos a conta no banco. Tá certo? Então isso significa que você precisa de uma pessoa. Que pessoa? Um fitness. Alguém que gosta de fazer exercício, que come umas comidas natural. Então ele tem que ser bonito? Não, só tem que gostar de fazer exercício para te estimular e junto. Vai para sua casa? Não vai nada. Pode até evoluir. Mas é você que decide, você que seleciona e vai introduzindo a pessoa. Aí quem começa achando que todo mundo é bom, porque tem gente na igreja assim, pensa que todo mundo vem de Deus. Aí parece um gibionita, lascou. Tem gente que acha que dá para se relacionar com todo mundo. Quem começa achando que dá para se relacionar com todos, termina achando que não dá para se relacionar com ninguém. Então é obrigação sua fazer isso. Mas você não pode andar sozinho, que você se torna um alvo fácil para o leão. Ele vai mapear você, certo? E vai te atacar de uma forma que ele vai te derrubar. Você está entendendo? Ele vai te derrubar. A melhor estratégia para não ser atacado por um leão, primeiro, é manter os olhos nele. Todas as vezes que você olha no olho de um predador como um leão, ele te respeita como adversário. Em alguns casos, na savana, pessoas chegam até a colocar seus óculos escuros nas costas. Aqui, ó, virado para trás assim, ó, e preso aqui. Porque se o leão vier por trás, ele tem a sensação que está sendo observado. Ele não sabe o que fazer com um alvo que não corre. Seu instinto o manda abater alguém que está correndo. Quando para, ele não sabe o que fazer. E preste atenção, antes de te matar, ele vai te derrubar. Um leão não come. Aliás, predadores, certo? Eles não comem, né, um animal de pé. Eles o abatem, sufocando, o jogando no chão, o sufocando. Então vão comer. Não fica com pena não, porque é comprovado que depois de alguns instantes que o animal está sendo abatido, mesmo sendo comido vivo, ele entra, certo, num meio que um ambiente de transe, onde a dor desaparece. Mas eu peguei esse exemplo para dizer para vocês hoje, não ande sozinho. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. E mesmo se você estiver forte, aprenda a andar na manada. Aprenda a andar juntos. Se estiver ferido, vá para o meio da manada até se recuperar. Se for frágil, inexperiente, fique no meio da manada aprendendo com aqueles que têm mais experiência que você. Se estiver fraco, continue vivendo, certo? E dando a oportunidade da nova geração, certo? Tocar essa história, mas continue por ali. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não se perca, ó Deus, que possamos ter o entendimento, a maturidade, ó Deus,
que um baixo poder de reação, quando andamos sozinhos, ó Deus, vai nos fazer presa fácil de Satanás, do inimigo de nossas almas. Que possamos ter a maturidade para colocar a cada um no nível cujo qual selecionamos, precisamos, porque entendemos na maturidade que não há relacionamento sem interesses. Todos nós estamos interessados numa boa companhia, numa boa conversa, em afinidades, e que não há nada de errado nisso, Senhor. Toma cada um de nós, nossa casa, família, toma tudo em Tuas mãos. Que essa palavra não se perca, pelo poder do nome de Jesus, te oramos. Você pode dizer amém?